Um jovem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de ontem na Via Dutra, em Jacareí. Ele estava em um veículo com outras 4 pessoas que compartilhavam carona até Taubaté quando foi abordado pela polícia. Foram apreendidas 2 porções de maconha, 2 de haxixe e 147 comprimidos de droga sintética na mochila dele. O rapaz não tinha antecedentes criminais. Um motorista de aplicativo foi feito refém na madrugada deste sábado em Taubaté. Ele foi acionado para uma corrida por uma mulher, mas quando chegou no local, um homem entrou no veículo com um comparsa e os assaltantes fizeram com que o motorista andasse por pontos de vendas de drogas na cidade. Os assaltantes usaram o dinheiro do motorista para a compra dos entorpecentes. A esposa da vítima, que acompanhava a movimentação por um aplicativo, estranhou a movimentação e acionou a polícia, que localizou o veículo no bairro Fonte Imaculada. Os 2 bandidos foram presos. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a situação das represas que ficam em nossa região e também a importância do Rio Paraíba do Sul, não só para o estado de São Paulo, como também para Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, fica um alerta sobre a importância do uso racional da água. Como está a situação das águas do principal rio que corta a nossa região e também das represas que abastecem milhares de pessoas? A entrevista de sábado dessa semana vai fazer uma análise desse cenário e entender como que cada um pode ajudar nessa situação. Nós vamos conversar então com o André Luiz de Paula Marques, que ele é especialista em saneamento e recursos hídricos. André, muito obrigado por nos atender e estar aqui com a gente nessa entrevista de sábado. Eu que agradeço o convite e queremos aqui poder ajudar esclarecendo as principais dúvidas da população. Em 2015, nós enfrentamos a maior crise hídrica da história. O reservatório equivalente do sistema hidráulico do Rio Paraíba, inclusive, operou na época com os reservatórios de Paraibuna e Santa Branca abaixo, muito bem abaixo do nível, chegando a 0,33%. Nós já superamos esse cenário, André? Primeiro, nós vamos fazer alguns conceitos importantes para nós termos, né? Primeiro é entender que o Rio Paraíba é um rio federal, porque atravessa vários estados. Isso é importante. Outra coisa é o que a gente fala muito, a gente ouve falar, o sistema equivalente está baixo, né? Então, no Rio Paraíba existem 4 reservatórios principais, que são Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil. A soma desses volumes desses reservatórios forma o reservatório equivalente. Então, em 2014 e 2015, nesse período, nós tivemos a maior crise hídrica realmente da Bacia do Paraíba do Sul, a maior dos últimos 84 anos, que é desde quando se tem registro. Então, isso gerou realmente em trabalhar com níveis muito baixos, chegamos até praticamente, vamos chamar assim, no volume negativo do reservatório, que a gente consegue tirar sem bombeamento, mas eu poderia falar que foi um grande aprendizado. A gente hoje já sabe fazer um uso muito melhor do controle dos reservatórios, né? Mudamos as regras operativas desses, e hoje a gente está realmente com 39%, por exemplo, onde a gente chegou negativo naquele ano, hoje nós temos 39% do volume do reservatório equivalente. O ano passado, nessa mesma época, estávamos com 25%. Então, nós diríamos que hoje estamos numa situação confortável, que foi um grande aprendizado da época de 2014, 2015. Hoje, os principais meios de poluição da água do Paraíba do Sul ainda é o lançamento do esgoto não tratado. O que falta para a gente superar esse desafio? Talvez políticas públicas mais eficientes seria o caminho? Eu acho que isso, na realidade, talvez é um dos grandes entraves hoje, até de crescimento do Brasil como um todo, né? Nós temos hoje 36% do esgoto coletado e tratado no Brasil, isso é um número muito baixo. E quando a gente fala que o Rio Paraíba fica entre as 2 metrópoles, né, São Paulo e Rio de Janeiro, esse assunto já devia ter superado. Nós temos então na nossa região, o estado de São Paulo, dentro da Bacia do Paraíba, ainda é um exemplo, mas também, como ele tem um grande número de pessoas que habitam nessa parte paulista do Rio Paraíba do Sul, nós temos um grande lançamento de carga orgânica. Então, hoje, o que a gente precisa realmente é de políticas públicas, políticas de Estado e não de governo. Existem alguns órgãos financiadores, né? O próprio local onde a gente trabalha hoje na GEVAP financia 20 a 30 milhões, mas nós precisamos hoje de bilhões para realmente tratar o esgoto na bacia do Rio Paraíba do Sul, e isso realmente precisa ser uma política de Estado. E acho que a gente tem que virar essa página, tem que vir uma política forte de Estado, tratarmos o esgoto e aí sim o grande poluente hoje do Rio Paraíba estaria resolvido. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a interligação do Rio Paraíba do Sul com o sistema Cantareiro, que foi inaugurado em março de 2018 pelo governo do estado, que tem como objetivo reforçar o abastecimento na capital e ainda fazer esse caminho inverso para que, em caso de necessidade, abasteça também o Vale do Paraíba. Isso ele já está funcionando, André? O que acontece hoje, a gente faz a transposição de 5,13 metros cúbicos por segundo,
né, num pico máximo de 8 metros cúbicos por segundo. Isso afeta o Rio Paraíba? Eu diria que não, né? A gente tem uma reserva estratégica na represa do Paraibuna, a gente hoje transpõe para o Rio de Janeiro, na época ainda que era capital do estado, 119 metros cúbicos por segundo. Então hoje a transposição ela foi possível, né? A gente participou do grupo técnico que estudou essa transposição junto com a ANA e com os órgãos gestores do estado, dos 3 estados. Realmente existe a transposição, ela está ajudando muito Cantareira e ela hoje afeta muito pouco o Rio Paraíba do Sul. Para a gente finalizar, ainda a gente sempre vem falando das medidas de economia, de consumo consciente, né? A gente falou inclusive no começo aqui da nossa entrevista que nós já estamos num nível confortável, inclusive porque nós aprendemos com outras situações, mas ainda cada um precisa, né, ter essa consciência e fazer dentro de casa as suas economias para que a gente consiga ainda usufruir durante muitas gerações do nosso recurso natural, né, André? Eu dividiria em duas partes, né? Tem uma parte primeira que os órgãos gestores, os governos precisam fazer. Né? A gente teve muita crise desse tamanho em 2003, onde a gente, na realidade, depois que passou a crise, se esqueceu, né, desse problema. Então, essa crise de 2014, ela trouxe grandes conhecimentos e hoje não. Hoje a gente tem uma reunião praticamente mensal sobre o acompanhamento e como é que estão os níveis do Paraíba e esse controle de manobra para manter os reservatórios cheios. Então, existe uma parte de gestão que mudou muito e faz isso para manter os reservatórios no maior volume possível. Existe agora o trabalho que cada um pode fazer, né, do uso racional da água na sua casa, né, aquelas medidas que a gente ouve todo dia, parece que todo mundo sabe, mas por que a gente não faz, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, quer dizer, por que a gente lava a calçada, né, varre o lixo com água, quer dizer, então, são esse uso racional da água, quer dizer, se você vê um vazamento na cidade, você comunicar a quem opera o sistema, você fazer banho demorado, então, pequenos usos simples que você faz em casa, que você ouve todo dia, são muito importantes na economia global do sistema, né? Então, eu acho que a gente tem que cobrar mais os operadores municipais de saneamento ou estaduais, para a gente diminuir muito, fazer redução de perdas no sistema de distribuição, isso é uma obrigação da população de fazer, mas também tem aqueles trabalhos, né? Você vai em 3 níveis, a gestão dos reservatórios principais, a gestão municipal da água e também a gestão dentro de casa, né? Onde você, na realidade, tem várias coisas que você pode fazer, né? Como eu citei aqui, banho menos demorado, juntar bastante roupa para poder lavar. Então, são pequenos atos que você mostra que tem consciência, né? Mas a gente está numa questão de aprendizado ainda, né? Eu acho que tudo a gente... Às vezes eu até pergunto, né? A gente precisa ensinar ainda muitas coisas, porque a gente sabe, por que não faz, né? Então, é criar um hábito. Eu acho que você, na verdade, separar o lixo, você economizar água, tudo isso faz parte de hábitos. E você só aprende um hábito praticando ele todo dia. Eu acho que é uma questão de... Talvez os meios de comunicação falar todo dia e a gente tem que tentar se habituar a praticar todo dia. Bom, André, eu acho que é isso. A gente chega ao fim da nossa entrevista de sábado dessa semana. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação e a sua disponibilidade para estar com a gente. Eu que agradeço, estou à disposição. A gente fica ali na GEVAP, em Resende, e estamos à disposição de qualquer dúvida da população também. Muito obrigado mais uma vez. A gente volta para os estúdios do Band Cidade. Obrigado, Rafael. Hora de conferir a previsão do tempo para toda a região. O domingo promete ser muito parecido com este sábado, porém as temperaturas não devem subir tanto e a previsão de chuva principalmente a partir da tarde. Máxima de 23 graus em Monteiro Lobato e na Serra da Mantiqueira. No Vale, os termômetros chegam aos 27 graus em Paraibuna, 29 em Taubaté e São José do Barreiro e 30 em Lorena. Já no litoral norte, Caraguatatuba e Ilhabela com máxima de 28 graus neste domingo. Em Caçapava, o domingo terá chuva à tarde e temperaturas amenas. A semana começa com tempo encoberto e possibilidade de novas pancadas de chuva. Em Ubatuba, os 28 graus deste sábado não se repetem. O domingo será de tempo encoberto e chuvoso e a máxima não passa dos 24 graus. Depois do intervalo, você vai ver como foi o primeiro dia dos portões abertos do DCTA em São José dos Campos. Hoje teve a Esquadrilha da Fumaça. A gente volta já, 7h11.